Olá a todos. Eu vou explicar nessa videoaula a respeito do material que eu postei, né, agora, mais recentemente, né, e também sobre as atividades que devem ser feitas, tá bom? Eu assim, acho que é mais produtivo fazer uma rápida explicação, né? Daí vocês podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, caso tenham, né? E E que fiquem mais tempo, vendo o material do que, online, né, assistindo a aula, certo? É uma explicação bastante rápida, né. E então eu vou começar falando sobre a geração de 30, né, que é uma geração de escritores, que surgiram principalmente no nordeste, né, mas também, tem um escritor especificamente que é o Érico Veríssimo, que apareceu no sul, né? Mas então eles são escritores de prosa, né? Romance, e eles têm como característica o regionalismo e um aspecto mais realista do que a geração anterior, né? Então a primeira geração do modernismo, ela foi mais experimental e assim tinha como objetivo, né, firmar alguns valores de modernização da literatura, e de experimentação, coisas do tipo, né? Enquanto que a segunda geração já tinha esses valores consolidados. Então, eles buscaram destacar questões que fugissem um pouco do eixo, principalmente paulista, né, da primeira geração, certo? Tá. Então, dentre os escritores, a gente poderia colocar outros aqui, mas com certeza o Graciliano Ramos é um dos principais, né? E eu escolhi o José Lins do Rego, mas poderia ser a Raquel de Queiroz, né? E, e outros, né? Mas, bom, então, qual é o material que eu coloquei aqui? Né? Eu coloquei do Graciliano Ramos o romance Vidas Secas, né? E programa do um episódio do programa Literatura Fundamental falando sobre o autor e a obra Vidas Secas, né? Depois o filme Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos e um artigo analisando a adaptação cinematográfica da obra, certo? Ou seja, analisando esse filme em comparação com o livro, certo? Tá. E é, sobre o Graciliano Ramos foi isso. Do José Lins do Rego, eu postei aqui um, um vídeo do programa De Lá Pra Cá, falando sobre o autor, né? O romance Menino de Engenho e o filme do Walter Lima Júnior, né? Sobre o que é um romance, certo? Tá. É, além disso, eu, eu criei um tópico chamado Literatura e Outras Linguagens, né? Que, ah, em que eu coloquei 3 videoaulas que eu fiz sobre o assunto, né?
literatura e outras linguagens, que é um assunto bastante rico e interessante para a área de letras, né? Que implica assim numa visão menos ingênua a respeito de adaptação cinematográfica, né? Então, é, aproveitando que essas obras, né, tem adaptações bastante interessantes, né? Então eu resolvi propor isso, né? Essa reflexão e esse tópico está aqui, ó, nesse nesse tópico maior, teoria crítica e ensino de literatura. Tá aqui, eu coloquei logo no início aqui, ó, literatura e outras linguagens, tá bom? Então, por quê? Porque a atividade que eu estou propondo vai levar em conta justamente isso, né? Então, eu tenho três possibilidades que eu proponho aqui. Uma delas leva em conta a leitura do artigo sobre a adaptação do filme Vidas Secas, né? E então a leitura do romance e que se assista ao filme, né? E depois que se responda uma questão, né? Depois outras duas possibilidades, levando em conta que vocês tenham visto as videoaulas, né? Então, escolher um ou mais capítulos do romance Vidas Secas, observar o modo como ele é adaptado no filme e responder se a adaptação é bem feita e por quê, né? E a mesma coisa sobre o romance Menino de Engenho e o filme do Walter Lima Jr., certo? Como é uma questão mais complexa, né? Então eu estou dando um prazo bem maior, ou seja, mais de um mês e meio, certo? Lembrando que a atividade pode ser feita individualmente ou em grupos de no máximo 4 alunos, pode ser apresentada em arquivo de áudio ou vídeo e enviada para o meu e-mail. Então, até o dia 31 de agosto, tá bom? Se vocês acharem que esse prazo é muito pouco, vocês podem falar, eu posso estender o prazo. Lembrando que as aulas terminam no dia 10 de agosto, mas algumas atividades vão ficar pendentes, tá bom? Mas não tem problema. Daí, assim, algumas pessoas estão perguntando: eu vou dar retorno a respeito das atividades? Sim, eu vou. Assim que possível, eu vou dando retorno, tá bom? É... A outra coisa é: cada atividade está valendo 1,5 ponto. Isso significa o quê? Significa que daquela lista de atividades, vocês devem fazer no máximo 7, né? Porque fazendo 7 já é o suficiente para atingir a nota 10. E se passar de 10, eu não vou transferir o que sobrar para outra nota. Por quê? Porque senão a pessoa faz um monte de trabalho da nota N1 e deixa de fazer o trabalho da nota N2, certo? Sendo que da N2 avalia outra coisa que é a redação, né? Também e o fato de ser individual, tá bom? Então, dito isso, eu vou para a questão das atividades. Eu atualizei, né, o arquivo aqui aqui, ó, atividades N1. Eu atualizei o arquivo, né? Ó, eu vou dar retorno sim sobre essa atividade aqui, assim que possível, tá bom? E daí, ó, a gente tem, a partir da próxima semana, a questão para ser corrigida ou a atividade para ser apresentada, né? E daí, ah, da geração do Drummond, que é a segunda geração poesia, né?
eu, eu coloquei a atividade hoje, né? E estabeleci esse prazo aqui, dia 3/8. Então, é uma semana em seguida da outra, a partir da próxima, né? Ó, Vanguardas, Modernismo primeira fase, Manuel Bandeira, Modernismo segunda fase, Poesia. E aqui, essa aqui, a geração de 30 é o modernismo segunda fase, Prosa, certo? Que eu estabeleci, como eu acabei de falar para vocês, o prazo para o dia 31/8. Ou seja, aqui é a penúltima aula, dia 3/8 é a penúltima aula. Daí vão ficar algumas atividades pendentes, certo? Tá. Qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Daí, então, o que mais? Aqui, né, que é outra coisa que eu coloquei agora, que é isso aqui. Não tem grande novidade da atividade aqui, ó. É a mesma coisa que eu tenho pedido sempre, né? Então, é ver o material que eu coloquei sobre os autores, né? Que são aqueles, o Drummond, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima. Escolher algum dos poemas que eu não tenha analisado em aula, né? Então, eu coloco quais foram analisados em aula, vocês têm que escolher um poema diferente. E analisar, levando em conta questões formais e temáticas, relacionando a análise às informações que julgar relevantes a respeito do autor e da obra, do contexto histórico, etc. Então, o prazo é 3 de agosto, né? Pode ser feita a atividade individualmente ou em grupo, pode ser entregue ou apresentada, né, na aula online. Registro pode ser feito por meio de texto, áudio ou vídeo, tá bom? Então é isso, né? Qualquer dúvida vocês falem e assim, se acharem que o prazo está curto, podem falar, eu estendo o prazo, né, dessa atividade aqui, né? Lembrando que não precisa fazer todos. Então, não gostou dessa, não se identificou, né? Achou muito difícil, não, assim, não quer fazer essa, vai fazendo outras, porque tem que fazer no máximo 7, certo? Então tá. Então, eu aguardo para o caso de vocês terem perguntas, né? Se não tiverem perguntas, então podem ver o material aqui, né? E caso gostem e se identifiquem mais com algum autor, com alguma proposta, daí se aprofundem naquilo que se identificarem mais, certo? Então, muito obrigado pela atenção e qualquer coisa é só perguntar ou falar.